Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É bom ter vocês aqui. Em nosso canal, nós sempre tratamos de assuntos que tenham que ver com a religião, com a fé, com a teologia, a palavra de Deus. Respondemos questionamentos que as pessoas enviam para mim, inclusive você que está me assistindo pode participar aqui no meu canal. É só você mandar um vídeo para mim no Instagram que está aparecendo aí embaixo. Deixa eu fazer um pedido, aproveita que você está aí me assistindo. Entra no Instagram e me segue, PR Eleazar. Coloca aí, olha, PR Eleazar, me segue no Instagram, tá bom? Manda o seu vídeo para mim com o celular assim na horizontal e eu vou colocar você aqui no canal, vou responder a sua pergunta. E hoje eu quero falar de um tema bem sensível, uma pergunta que foi enviada para mim e eu realmente fiquei pensando, sobre este assunto. Então, fica com a gente até o final, tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. Bom, me foi feita uma pergunta muito interessante. A pergunta tem que ver com a questão do pronome neutro. E aí, pastor, você usaria o pronome neutro, caso porventura isso venha a ser estabelecido, venha a ser imposto de alguma maneira, ou mesmo que não seja imposto, não é? O fato de você estar lidando com o público, e o questionamento é mais ou menos esse, né? O fato de você estar lidando com o público, você tem que cumprimentar as pessoas praticamente toda semana. Eu prego 3 vezes, eu prego na quarta-feira, eu prego na sexta-feira à noite, eu prego no sábado de manhã e às vezes à tarde e à noite. Então eu sempre tenho um público para o qual eu me dirijo. E a pergunta, pastor, você falaria bom dia a todos? Bom dia a todos, todas e todes? Você usaria o pronome neutro? Essa é uma pergunta bem interessante que foi feita para mim e eu já quero dar minha resposta de maneira bem objetiva e direta e a resposta é não, tá? Eu respeito a língua portuguesa. Mas, pastor, isso não seria, por exemplo, a característica de homofobia? Bom, enquanto hoje muitas coisas têm sido tratadas como homofobia, é possível que em algum momento o não uso da linguagem neutra pode até ser configurado como um crime de homofobia. Nós não chegamos ainda nesse período, tá? Não estamos ainda lidando com esta realidade. Entretanto, eu posso dizer que em nossos dias o não uso do pronome neutro não configura necessariamente em crime de homofobia, tá? E existe uma discussão grande em torno desse assunto. Na realidade, pronome neutro não existe, tá? Esse pronome ele não existe. Isso é uma invenção que foi feita por causa de uma militância em cima de um assunto, em cima de um tema. E esta militância que tem batido forte, tem, vamos dizer assim, imposto a sua visão, as suas ideias, tem lutado com todas as forças para que este tal pronome neutro seja introduzido. É verdade que você vai encontrar isso de maneira assim mais difundida nas universidades, mas não é verdade que este assunto está sendo tratado com seriedade por todas as pessoas que falam a língua portuguesa, seja no Brasil, em Portugal e em outros países. E aí vai haver uma divergência grande de opinião entre os linguistas, e preciso também ressaltar aqui uma coisa muito importante: não é toda pessoa que é LGBT, não é toda pessoa que é homossexual ou trans, enfim, que apoia esse tipo de procedimento. Tem gente que se identifica como homossexual, se identifica como trans, mas olha, eu não compactuo com essa ideia de mudar a língua portuguesa para favorecer, para não ser homofóbico. Veja, a língua portuguesa, ela está acima de todo tipo de ideologia, tá? E para isso, eu vou deixar no link da descrição uma opinião de uma linguista brasileira. Ela trabalha essa questão de maneira assim fantástica. Você vai poder acompanhar o vídeo dela, vai poder assistir. E aí a gente pode discutir um pouco mais sobre esse assunto. De que, olha, a linguagem ela é machista, então por isso a gente tem que acabar com isso e usar mais agora o pronome neutro. Pelo amor de Deus. Qual a sua opinião sobre isso?
Olha, eu vou usar a mesma frase que eu usei em outra ocasião, em outra entrevista, podcast, sei lá, qual que é o nome que você... o que vocês preferem? Porque Podcast. É podcast. Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância. Falar boa noite a todes é uma imbecilidade. Essa é a Eu amo. verdade. Essa é a verdade. Eu estou aqui neste país para defender a minha língua, que é a língua portuguesa. Meu compromisso é com ela. Eu não tenho nenhum problema com os não binários. Absolutamente nenhum. Mas há de se compreender a verdade. O que é o dialeto não binário, para quem aí não sabe, né? O dialeto não binário é uma linguagem que busca, é um jeito de falar que busca incluir os não binários. Mas, na verdade, ele exclui. Ele exclui os disléxicos, porque ele gera mais confusão ainda. Uhum. Nem sei falar. Todes, Nem eles sabem. Porque muda de um pro outro. Tem uns que usam o X, aí diz que agora não é mais o X, que é todex, antes era todex. Ele exclui os disléxicos, ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio de software. Isso. Maravilhoso. E gera-se mais uma dificuldade para os cegos. Imagine. Ele exclui os surdos que fazem leitura labial. Imagina, elo e tal. Enfim, e ele exclui, sobretudo, uma maioria. Olha, os não binários não compreendem nem 2% da nossa sociedade. Por que a língua portuguesa, inteira, tem que se dobrar? Do nosso país, um patrimônio importantíssimo, por que a língua portuguesa vai se curvar? Não faz o menor sentido. Tá, outra coisa. Até porque, pelo que eu aprendi no português, que eu aprendi pouco, né, como vocês sabem, mas eu sei que o masculino inclui todo mundo. Exato. A língua portuguesa vem do latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Quando, na passagem do latim para o português, o que era neutro virou masculino. Logo, todos já engloba todas. Todo mundo. Aí, houve... surgiu como pauta das feministas, que você tanto ama, surgiu como pauta das feministas o falar boa noite a todos e a todas. Rapidamente abraçado por alguns políticos. Para enfatizar a mulher. Então, o que temos aqui, senhores, é uma questão muito mais política do que linguística. Então, quando a gente vê uma briga entre os defensores do dialeto não binário e pessoas como eu, por exemplo, a gente vê que eles nunca vão chegar a um acordo, porque as motivações são completamente diferentes. O cara que defende o dialeto não binário, que é o não binário, o professor lá da faculdade, o professor militante de ideologias de gênero, então é esse tipo de professor, e o dialeto não binário está muito... Ele já toma conta das faculdades. Quem é a favor dele mesmo, raiz, é o pessoal que defende as ideologias de gênero. É o militante de ideologia de gênero. E eu acho que é legal, acho que até a Mari pode falar bem disso, explicar o porquê que é tão... Primeiro, a gente vai se curvar, né? Você mudar toda uma estrutura para englobar... Só porque uma minoria muito pequena mesmo. Deixa eu só falar uma coisa antes da Mari, aos dois. Ficou redundante, rapidinho, né? Que ela entra na parte que eu não domino nada. Na França, eles têm l'Académie Française, que é um órgão que é tipo a nossa Academia Brasileira de Letras. E eles se pronunciaram logo no início, falando que se tratava de uma aberração linguística. Abre aspas, aberração linguística, fecha aspas. E aí o ministro da Educação francesa proibiu o uso do dialeto não binário, e eu chamo de dialeto, né? O povo fala que não é mais Zé, é de um grupo. O ministro da Educação Nacional proibiu nas faculdades, proibiu nas escolas e tal. E é isso que a gente deveria fazer. Só que o ponto do pronome neutro também que é engraçado é que o que dá o gênero da palavra é o artigo que vem antes, né? Pra ser masculino é o o, pra ser feminino é o o. Eles não mudam isso e botam todos no final, não faz muito sentido. Você pegar, por exemplo, né? O exemplo que eu sempre dou, pente. Pente termina com a letra E. É o pente, né? É muito arbitrário. A gratidão. Né? O feminino termina com O. O sofá.
né? É o, mas assim, verdade. Tem não, muita não faz coisa, muito né? É sentido. um negócio muito estranho. É né? completamente arbitrário, ditatorial e invasivo. Veja, a língua portuguesa, como você pôde assistir no vídeo, ela deriva do latim. E assim como no grego, o latim ele trabalha com casos. Então você tem no grego nominativo, locativo, instrumental, dativo, e tem uns outros lá, acho que são 7 casos. E aí você também tem palavras que são masculinas, palavras que são femininas e palavras que são neutras no grego, assim como no latim. E para as palavras masculinas, você tem pronomes masculinos, para as palavras femininas, você tem pronomes femininos, e para palavras que são neutras, você terá pronomes neutros, tanto no grego quanto no latim. O problema é que as pessoas não entendem o que são as palavras neutras e os pronomes neutros nessas línguas que não tem absolutamente nada a ver com o aspecto da homossexualidade, com a ideologia de gênero, não tem nada a ver com a sua opção sexual, absolutamente não. Por exemplo, a palavra pneuma, ou pneumatos, que é a palavra para espírito, né? Espírito Santo, por exemplo, é uma palavra neutra na língua grega e não está associado necessariamente à identidade de gênero daquilo que se fala. Então você tinha palavras que eram neutras, para as quais haviam os artigos também neutros. E uma coisa muito interessante, por exemplo, a palavra, quando refere-se ao Espírito Santo, pneuma, é uma palavra neutra. Muitas vezes o artigo que acompanha essa palavra é um artigo masculino. Mas o ponto em que eu quero chegar é, estas palavras, elas não têm que ver com a identidade de gênero, elas poderiam se referir a objetos. E no latim é a mesma coisa. No latim, você tem as palavras que são neutras, os artigos que acompanham estas palavras também são artigos neutros, mas não tem que ver com o gênero, não tem que ver com o sexo. Então, veja, eu vejo que as pessoas elas gostam de militar acerca de determinados assuntos e a gente vê que, na realidade, não há um conhecimento profundo, não há um conhecimento do tema em si, mas as pessoas elas querem militar, porque o importante é você, hoje, infelizmente, eu tenho que falar a verdade, o importante é a lacração. O importante é lacrar. O importante é que a ideologia esteja acima de qualquer coisa. Não importa se você tem uma explicação plausível para isso, não importa se aquela sua proposta vai afetar milhões e milhões de pessoas. Se a sua ideia é esta, está tudo certo. Se a sua vontade é essa, está tudo certo. Não importa, inclusive, se isso vai trazer prejuízo para outras pessoas. Como disse a professora, não é? Já imaginou do prejuízo que vai ser, por exemplo, para as pessoas que leem em braille? Né? Você trocar a letra, ao invés de você falar ele, falar elo. E aí a pessoa está lendo ali, quer dizer, ou para quem fala em Libras, como que seria? A propósito, já que nós estamos falando disso, deixa eu mostrar aqui uma coisa, uns dados que eu pesquisei aqui no IBGE. Eu acho que isso aqui é relevante para o nosso estudo. Veja bem, eu estou aqui com o meu computador aberto e eu fiz uma busca rápida e eu descobri que, de acordo com o IBGE, o número de pessoas surdas no Brasil ultrapassa os 10 milhões. 10 milhões, de acordo com o IBGE. Você sabe quantos surdos falam Libras no Brasil? Quantos deles sabem a linguagem brasileira de sinais? Apenas 1,8%. 1,8% destas pessoas, desses que ultrapassam aí os 10 milhões, sabem falar a língua brasileira de sinais. Sabe quantas pessoas têm deficiência visual no Brasil? Eu fiz também aqui a busca. Segundo os dados do IBGE, existem no Brasil mais de 6,5 milhões. 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual severa. E destas, 582 mil pessoas são cegas completamente. Com mais de 500 mil de cegos e 6,5 milhões de pessoas com uma deficiência visual severa precisa de algum tipo de apoio para caminhar, enfim, elas realmente não têm uma visão clara. Você sabia que apenas 1% dos livros são transcritos para o Braille no Brasil? Apenas 1% da literatura é transcrita para o Braille. E você aí preocupado em falar elo.
com mais de 10 milhões de surdos, apenas 1,8% das pessoas falam na linguagem brasileira de sinais. Apenas 1,8% das pessoas falam a linguagem brasileira de sinais. Aí eu pergunto, você já aprendeu a falar Libras para se comunicar com estas pessoas? Para falar com elas? Para, quem sabe, ser relevante para elas? Não, talvez não. Já aprendeu o Braille? Ou, quem sabe, está militando para que mais e mais livros sejam escritos em Braille para que pessoas que tenham deficiência visual possam ler? Não, isso não é importante. Sabe o que é importante? É falar elo. É trazer um dialeto. É um dialeto, porque não é uma linguagem. Não é reconhecida como uma linguagem. Inclusive, eu também tenho aqui, de acordo com o próprio IBGE, 2,9 milhões de pessoas no Brasil se identificam como LGBT. Okay? 2,9. De pessoas que têm deficiência visual, 6,5 milhões. Cá são 2,9. De pessoas que têm deficiência auditiva, passa os 10 milhões. Mas eu não vejo a militância para ajudar as pessoas que têm deficiência visual e auditiva. Eu não vejo, por exemplo, eu não fiz nem a busca aqui, por exemplo, pessoas que são disléxicas. E dislexia tem atingido uma grande quantidade de pessoas. Eu não vejo, sabe, não, vamos trabalhar aqui para ajudar crianças que têm problema com a dislexia. Pessoas que têm o espectro autista e que precisam de uma linguagem própria, precisam de desenvolver a sua linguagem, precisam de uma maneira inteligente para chegar e fazer com que essas pessoas possam estudar, possam aprender. Eu não vejo a militância em prol disso daí. Mas eu vejo uma militância para criar um dialeto, porque, veja, a diferença talvez entre uma linguagem e um dialeto, o dialeto é falado por um mínimo de pessoas. Se você compara a população brasileira, que ultrapassa os 200 milhões de habitantes, se você compara essa população brasileira com o número de pessoas que querem impor este dialeto neutro, você vai ver que realmente é uma minoria ínfima e válido ressaltar. Não são esses 2,9 milhões de pessoas que se declaram LGBT que são a favor deste dialeto neutro. Isso tem que ficar claro. Né? Então vamos lá. Você já parou para pensar que nós temos uma minoria ínfima que quer impor e mudar toda uma estrutura, uma língua de um país inteiro, na realidade, de vários países, porque no Brasil se fala português, em Moçambique se fala português, Macau fala português, em Portugal se fala português e outros países mais, Angola fala português. Quer dizer, nós não, este grupo pequeno quer mudar toda a estrutura de uma língua para benefício de quem? De ninguém. Porque não vai beneficiar, em termos práticos, ninguém. Vai dificultar a linguagem para pessoas que têm, como eu já falei, deficiência auditiva, deficiência visual, até para pessoas do espectro autista. Quem sabe as pessoas que têm dislexia também terão um trabalho a mais. Quer dizer, não se muda a estrutura toda de uma língua por causa de uma minoria. Você tem uma maioria falante da língua portuguesa, uma maioria esmagadora, e que defende, você tem a gramática, a normativa da língua portuguesa, que não foi baseada em ideologias, nem de homem, nem de mulher, é a língua. E você tem que respeitar a língua, ponto. Então, o que a gente vai perceber é que existe mais um viés, talvez, político-ideológico por trás disso daí, do que realmente uma necessidade. Uma necessidade. Porque quando há necessidade, a maioria da população falante, por exemplo, se posicionaria e dizia, não, vamos alterar porque há uma necessidade. Mas não é o caso. Não é o caso. Eu falar elo ou falar bom dia a todos não vai mudar em absolutamente nada, não vai ajudar em absolutamente nada. E falar ou não falar o dialeto neutro não te faz menos ou mais homofóbico. Sabe, não é o falar bom dia a todos que faz com que você agora não seja homofóbico. Nossa, porque ele falou bom dia a todos, eu sei que aquela pessoa não é homofóbica. Quer dizer, é isso que define? Não, absolutamente não. Então,
voltando ao início do meu vídeo, quando me perguntaram, pastor, você usaria estes pronomes neutros ou usaria o dialeto neutro? Eu digo para você, não existe ser humano na face da terra que me faça usar o dialeto neutro nas minhas exposições em lugar algum. Não há ser humano na face da terra que me obrigue a isso. Isso, além de uma questão de consciência, é uma questão que tem que ver com a língua. A língua portuguesa, a gramática normativa da língua portuguesa não me permite usar esse dialeto. Com isso, pastor, você então se caracteriza como homofóbico? Absolutamente não. Mas, pastor, você não usando esta linguagem, você não está incentivando o crime? Eu fico assim impressionado como as pessoas elas conseguem fazer algumas relações inexistentes. Inexistentes. Por exemplo, o fato de eu não ser a favor da ideologia de gênero sendo pregada nas escolas. Tá vendo? Você é a favor de que a violência aconteça contra os homossexuais. Hã? Qual é a relação que existe entre uma coisa e outra? Eu acredito que nas escolas as crianças elas devem ir ali para estudar matemática, português, geografia, ciências, enfim, como eu, na minha infância, fui para a escola e aprendi as matérias. A educação é uma coisa que a gente dá em casa. O problema é que na nossa sociedade hoje os papéis estão invertidos. Os pais eles não dão educação e esperam que a escola o faça. E aí a escola se coloca numa posição de paternidade, querendo educar e não ensinar as matérias para os filhos. E aí nós estamos com esses valores invertidos, não é? Então o fato de eu, por exemplo, não ser a favor de que se pregue nas escolas ideologias de gênero, não me faz necessariamente uma pessoa homofóbica. O que vai caracterizar uma pessoa homofóbica? Uma pessoa que tem um discurso de ódio. Você defender absurdos, você defender que, porque você fez essa opção, você deve ser injustiçado por isso, você deve ser maltratado por isso, você deve ser violentado por isso. Não. Cada pessoa é livre para fazer as escolhas que deseja. E todas as pessoas devem ser respeitadas de acordo com as suas decisões. Agora, não venha impor a mim, não queira impor à sociedade as suas decisões. Então, você chega em um país cuja língua já é falada por mais de 500 anos, a língua portuguesa. No Brasil, a língua portuguesa sendo falada aí por 500 anos, agora eu vou mudar a língua. Mas baseada em quê? Não, baseada na minha ideologia. Não funciona desse jeito. Então, isso sim, eu diria, é uma violência contra a língua portuguesa. Então, a educação é algo que nós ensinamos em casa. Eu ensino para as minhas filhas que as pessoas elas devem ser amadas, devem ser respeitadas. Mas que pessoas, pastor? Todas, independentemente da sua religião, ela deve ser respeitada e amada. Qual religião ela professa, isso não importa. Independentemente da sua cor, independentemente da sua opção sexual, as minhas filhas elas aprenderam a amar todas as pessoas. Mas uma pessoa prega com um discurso de ódio, de violência contra uma pessoa que é da religião A ou B, ou porque ela é preta, ou porque essa pessoa é LGBT. Então eu digo para você que a pessoa que prega um discurso de ódio, um discurso de violência contra alguém, ela não é cristã. Nunca seguiu a Cristo, porque Cristo nunca fez isso. Quem é um cristão verdadeiramente, um cristão de verdade, nunca, mas absolutamente nunca vai pregar um discurso de ódio, vai incitar a violência contra qualquer tipo de pessoa, qualquer um. Um cristão verdadeiro não faz uma coisa dessas. Nunca. Absolutamente não. Então, respeito, bons modos, educação é coisa que a gente dá em casa. É coisa que a gente ensina na nossa casa, no nosso lar. Mas sobre dialeto neutro, não tem que ver com educação nem com respeito. Tem que ver com militância ideológica. E isso eu não sou obrigado a aceitar. Eu não sou obrigado a aceitar. Eu sigo o padrão normativo da língua portuguesa. E se é para militar em favor de alguma coisa, milita em favor realmente daqueles desfavorecidos, os quais eu citei aqui no vídeo. Pessoas que têm deficiência visual. Só tem 1% dos livros em braille. Por que não fazer, sabe, uma campanha massiva para colocar muito mais livros à disposição dessas pessoas? Não é? Pessoas que têm deficiência auditiva. Ensinar, incentivar, fazer uma campanha para que mais e mais pessoas aprendam a língua brasileira de sinais para que possam se comunicar com essas pessoas. Olha que legal.
treinar melhor os professores para lidar com crianças que têm dislexia, crianças que têm o espectro autista? Por que não, sabe? Eu acho tão mais bonito, tão mais, sabe? Ao invés da gente estar lidando com isso, ao invés da gente estar preparando os nossos professores, quer dizer, se uma pessoa ela tem uma deficiência auditiva, ela tem que ir para um professor especial. Sabe, uma pessoa que tem uma deficiência auditiva, ela vai ter que, quem sabe, ir para uma escola que tem, sabe, aulas especiais voltadas para ela, porque não tem uma pessoa na classe que possa ajudar. E eu estou falando de 6,5 milhões de pessoas. Eu estou falando de mais de 10 milhões de pessoas. Então, quer dizer, estas coisas sim merecem a nossa atenção. Estas coisas sim merecem o nosso olhar atento. E não ficar aí militando ideologicamente em favor de coisas que realmente não vão contribuir em absolutamente nada. Eu espero ter sido claro no meu vídeo. Espero ter sido útil também. Que Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.